Olá pessoal, aqui é o professor Joaquim Cunha. O objetivo desse vídeo é, a partir de um exercício bastante simples, bastante introdutório sobre plano agregado de produção, a gente trabalhar também aí alguns conceitos de pesquisa operacional e da sua implementação para resolver um problema de plano agregado de produção. Eu propositalmente escolhi esse primeiro exercício porque ele é bastante simples e aí a gente pode despertar aí as habilidades para depois resolver planos agregados que se aproximem mais da realidade. Para fazer essa implementação hoje, né, eu sei que a gente poderia, por exemplo, usar um solver do Excel, que é uma ferramenta bastante simplificada, mas é uma ferramenta também que nos limita em alguns aspectos quando a gente começa a trabalhar com problemas mais complexos. Então nós vamos implementar usando a linguagem de programação AMPL, e eu estou usando um solver free aqui, que é o pacote GUSEC, que usa ali que é uma interface mais amigável para o GLPK. Então, em essência, o que nós temos? Nós temos aqui uma situação em que eu tenho capacidade de produção normal, custo de produção normal, extra e de terceirização e um custo de estoque. E tenho um estoque inicial, um estoque final desejado. E também tem aqui uma informação acerca da demanda. Eu vou criar um modelo que seja capaz de criar um plano um plano agregado de produção com o objetivo de minimizar o custo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou construir um modelo de programação linear é definir os parâmetros e as variáveis. Então, eu posso inclusive organizá-lo aqui, ó, como definição dos parâmetros, né? E posso colocar aqui abaixo o lugar onde eu vou colocar as variáveis. Então vamos lá. Os parâmetros, gente, são aquelas informações que eu preciso dar ao solver para que ele encontre o valor das variáveis e me dê a resposta. Então, quando eu uso o solver, eu quero que o solver seja capaz de calcular o valor das variáveis para mim. Então, por exemplo, um parâmetro que eu vou ter aqui é quantos períodos eu vou trabalhar no meu plano agregado de produção. Então, eu posso, por exemplo, definir o parâmetro e posso chamar de I maiúsculo, que seria essa quantidade de períodos do planejamento. Ok. Uma variável, por exemplo, seria a quantidade de produção normal. Eu vou chamar de PN essa variável e vou dizer que a produção normal ela vai de 1 até I. Ou seja, eu estou criando aqui, na verdade, um vetor de tamanho I de produção normal. Então, quando eu coloco de 1 aí, eu estou dizendo que eu vou ter um valor de PN1, que é a produção normal no período 1, PN2, que é a produção normal no período 2, assim sucessivamente até a PNI. E aqui no meu caso, depois eu vou atribuir um valor para I. No exercício, se eu observar aqui, ó, nós temos produção de janeiro até dezembro, eu posso colocar que meu I será igual a 12. Voltando aqui no GUSEC, vamos criar aqui os outros parâmetros. De cara aqui, ó, a situação me fala que tem uma capacidade de produção normal que é igual a 230. Então eu vou criar um parâmetro que eu vou chamar de capacidade de produção normal e depois eu vou atribuir um valor para ele. Então eu vou colocar aqui comentado capacidade de produção normal. Também tenho aqui, ó, parâmetros de custo. Eu tenho o custo da produção normal, custo da produção extra e custo da terceirização. Então posso criar aqui, ó, parâmetro custo da produção normal. Vou até dar nome para ele, ó, custo unitário de produção normal. Toda vez que eu faço uma peça no regime de produção normal, ela tem esse custo. Também tem o custo de produção extra. Então eu vou dizer que esse é um parâmetro de custo unitário de produção extra. Tenho também o parâmetro custo de produção subcontratada ou produção terceirizada, que é o custo unitário da produção terceirizada. Vou usar subcontratado aqui, que é um termo mais comum. Tá certo? Então, atribuir parâmetros para esses custos todos aqui. E eu tenho também o custo de estoque.
Então vou colocar aqui parâmetro custo unitário de estoque e vou dizer que esse é o custo unitário mensal de estoque. Ok? Então agora eu defini todos os custos. A situação aqui, o exercício, também me fala de um estoque inicial em janeiro e de um estoque final em dezembro. Para criar um modelo mais genérico, eu vou criar um parâmetro que eu vou chamar de estoque inicial. Depois eu vou dar um valor. No caso aqui do exemplo, ele seria igual a 20. Então esse é o estoque disponível no início do primeiro período. Eu preciso dar esse parâmetro porque o plano agregado não é capaz de calcular esse estoque inicial. E vou criar também um parâmetro estoque F final. E esse seria o estoque disponível, estoque desejado ao final do período I, que é o último período. Ok, vamos ver se tem mais algum parâmetro. A demanda. A demanda também é um parâmetro. E a demanda é um parâmetro que ela é indexada no tempo. Então eu vou criar aqui um parâmetro D de demanda e vou dizer que eu estou criando, na verdade, um vetor de tamanho I aqui. Então eu estou dizendo aqui que esse parâmetro é a demanda do período, demanda prevista para cada período I. Ok? Bom, eu acho que a gente criou todos os parâmetros, mas se a gente lembrar de algum na sequência, a gente vai criando esses parâmetros depois. Depois eu tinha criado uma variável aqui, só para ilustrar, que eu chamei de produção normal. Tá? Já vou dizer que essa produção é maior ou igual a zero, não faz sentido a gente pensar numa produção normal negativa. Vou criar uma variável de produção extra, que também vai acontecer em cada período e que também tem obrigatoriamente que ser maior ou igual que zero. Não faz sentido pensar numa produção extra menor ou igual que zero, menor do que zero. A variável produção subcontratada, que também vai ser para cada período I e também é maior ou igual a zero. Tenho uma variável estoque inicial. Em cada período eu tenho esse estoque inicial e ele também vai ser maior ou igual a zero, com base nessa formulação que a gente está criando aqui. Tem uma variável estoque final, que também vai ser para cada período, e ele também é maior ou igual que zero, por causa dessa formulação que a gente está criando aqui. Então eu acho que eu defini todas as variáveis. Não, vou criar uma variável agora, que é o custo mensal. Então isso aqui é quanto que me custa esse mix, né? Produção normal, mais produção extra, mais produção subcontratada, mais estoque para cada período. Então isso aqui eu dou o nome de produção mensal. E assim eu tenho, a princípio, as variáveis que eu preciso. Vou escrever agora a função objetivo do PAP. No caso, minimizar o custo total, que é dado pelo somatório de todos os custos mensais, que a gente acabou de colocar lá. Então basta que eu faça o seguinte, função objetivo, minimize custo total, que é igual a somatório, com I variando de 1 até o último período, que é o I maiúsculo, de que? Do custo mensal aqui. Então assim eu escrevi aqui o somatório de CM variando de 1 até I. Tá certo? Essa é a anotação matemática para isso. E eu tenho também que criar as restrições desse modelo. Ok? Então as restrições serão... A primeira restrição que eu gosto de definir
é a restrição que faz o balanço do estoque, né? Que me garante, por exemplo, como que o estoque inicial mais as produções menos a demanda vai reverter no estoque final. Então eu coloco o ST de subjected to, né? O termo em inglês para sujeito a, e vou dizer que para todos os períodos eu tenho isso aqui é para todo I, que vai de 1 até I maiúsculo. Eu tenho que o estoque final de um período I é igual ao estoque inicial daquele período, mais a produção normal daquele período, mais a produção extra daquele período, mais a produção subcontratada daquele período, mais menos a demanda daquele período. Ou seja, o que vai sobrar lá no estoque final é igual ao que eu tenho no estoque inicial, mais a quantidade que eu produzo no regime normal, mais a quantidade que eu produzo no regime extra, mais a quantidade que eu produzo terceirizada, menos a demanda. E se eu digo, por exemplo, que o meu estoque final tem que ser maior ou igual que zero, eu vou ter que empreender produções para que seja capaz de atender a demanda. Essa é a primeira restrição. A segunda restrição pode ser aquela que me diz que o estoque inicial de um período é igual ao estoque final do período anterior. Ou seja, eu começo um mês com o estoque relativo àquilo que eu tinha no mês anterior. Então eu estou dizendo que o estoque inicial de um período I mais 1 é igual ao estoque final de um período I. Ou seja, se o período I aqui é igual a 1, o estoque final de janeiro, eu termino janeiro com estoque com valor igual ao estoque inicial de fevereiro, que é o I mais 1. Notem que eu defini o estoque inicial variando de 1 até I, que no nosso caso vai ser 12. Se eu deixar essa restrição como está, ele vai fazer de 1 a 12, vai tentar calcular um valor para o estoque inicial do período 13, que não existe. Então eu vou fazer essa conta só de 1 até I menos 1. Tá certo? Então isso aqui vai ser verdade de 1 até 11. E aí com esse I mais 1 eu calculo o estoque inicial do período 12. Tá certo? Então vamos lá. Assim a gente definiu a questão do estoque. Eu também preciso definir aqui o valor do custo para cada mês. Então I variando de 1 até I maiúsculo, eu vou dizer que o custo mensal do mês I é igual à quantidade que eu faço de produção normal vezes o custo de produção normal, mais a quantidade que eu faço de produção extra vezes o custo de produção extra, mais a quantidade que eu faço subcontratada no período I vezes o custo da produção subcontratada, mais o custo de estoque. Aqui nós temos trabalhado com a questão do estoque médio para definir o custo mensal de estoque. Então eu vou definir que o estoque médio é dado pelo estoque final do período mais o estoque inicial desse mesmo período, esse valor dividido por 2, por isso que é o estoque médio, e eu multiplico isso pelo custo unitário de estoque. E assim, deixa eu só conferir, custo unitário de estoque. Assim eu defini o custo total de um mês, ou seja, volume de produção normal vezes o custo de produção normal, volume de produção extra vezes o custo de produção extra, volume de produção subcontratada vezes o custo de produção subcontratada, estoque médio no período, que é dado pelo estoque final, mais o estoque inicial dividido por 2 vezes o custo unitário de estoque. Ok? Bom, não tenho certeza se está faltando aí alguma restrição. Vamos olhar aqui para o modelo.
bom pro exercício. Então vamos lá, eu vou salvar isso aqui no GUSEC. Eu vou salvar como aqui. Eu vou salvar como modelo, né? Eu estou dizendo para o GUSEC que aqui está um modelo. Então eu vou criar uma pastinha aqui que eu vou chamar de lista 1 PAP. Só para organizar os arquivos, e vou criar aqui dentro o nome do arquivo, eu vou chamar pap.mod. Então quando eu coloco essa terminação .mod, o GUSEC entende que isso aqui é um modelo. Inclusive ele permite tentar compilar esse modelo, tá certo? Então ele está lendo e tal, ele não conseguiu abrir um arquivo de dados, mas enfim, agora a gente vai dar continuidade. Agora eu criei um modelo genérico que depois eu vou poder usar para resolver qualquer situação dessa lista, situação 1, situação 2 ou etc. Agora eu preciso dar os dados para dizer que eu vou resolver agora a situação 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de... Vou ter que salvar na mesma pasta, com o mesmo nome, mas a terminação eu vou colocar DAT, de data, de dados. E é aqui que eu vou colocar o valor dos parâmetros. Então os parâmetros, como a gente disse no início do vídeo, são as informações que eu preciso fornecer para o modelo para que ele faça os cálculos. Então vem cá, copia esses parâmetros e agora eu vou dar valor para esses parâmetros. Ou seja, I, né, a quantidade de períodos envolvidos no planejamento, qual que é o valor de I? 12. Ok? Capacidade de produção normal. Quanto que a lista me dá de capacidade de produção normal? 230. Então vem cá e digo que essa capacidade é de 230. Custo unitário de produção normal. Eu vou olhar quanto que é o custo informado aqui. Normal é R$2, extra R$2,50, terceirização R$3, estoque 50 centavos. Então R$2, extra 2,5, tem que pôr ponto aqui, porque ele usa o padrão norte-americano de casa decimal, 3, e o custo de estoque é igual a 50 centavos. Então assim a gente definiu esses valores. O estoque inicial, ele me informa como sendo de 20 unidades, está aqui, ó, estoque inicial em janeiro, 20 peças, e o desejado em dezembro, 20 peças também. Ah, eu preciso incluir essa restrição no modelo. Acabei de lembrar aqui, a gente não disse isso. Então, o que eu vou criar de restrição aqui? Ó? Eu volto lá no meu modelo e digo o seguinte. Sujeito A, restrição 4. O estoque inicial do período 1, ou seja, do primeiro mês, tem que ser igual a esse parâmetro que a gente chamou aqui, ó, estoque inicial. Então agora eu forcei que meu estoque inicial tenha aquele valor. E vou dizer também, na restrição 5, que o estoque final do último período, como é que eu coloco o último período aqui? Eu coloco o I, que é o maior período. Ele tem que ser igual ao estoque final aqui, ó. Então com isso eu garanto que vai respeitar lá aquela história do estoque. Então volto para o arquivo de dados, tá certo? E agora eu tenho que definir a demanda. A demanda, ela vai de 1 até I. Então, como é que eu defino ela? Eu vou criar uma matriz aqui, em que eu vou colocando os valores organizados assim. A gente pode... eu vou escrever, porque são poucos, né? Então, 215, 215. Então, volto aqui. No mês 1, a demanda é 215. No mês 2, a demanda é 215. No mês 3, 227, 227, 227. Então eu coloco 3, 227, 4, 227, 5, 227. No mês 6, 224, depois 209. 6, 224, 7, 209, 8. 227, 227. Então eu coloco 227, 9, 227, 10.
225, 251 e 242. Então, 225, 251, opa, 242, ponto e vírgula, definir a minha demanda aqui em termos de uma matriz com os valores que eu desejava. Então, aqui a gente definiu a demanda em cada período. Então, eu vou salvar esse arquivo aqui. Nele eu coloquei todos os dados de parâmetro. Preciso configurar algumas coisas aqui no GUSEC antes de rodar. Vou em ferramentas, né, tools, e vou marcar usar external ponto data. Aqui eu estou dizendo a ele que os dados do meu problema estão no arquivo externo que chama o mesmo nome do modelo, mas termina com .dat. Foi o que a gente criou aqui, ó, pap.dat. A outra coisa, eu vou pedir para ele que gere um arquivo de saída quando eu mandar ele lá, der o comando go. Né? O comando go é esse comando aqui, ó. Então, quando eu mandar ele rodar, ele vai gerar um arquivo de saída que também vai chamar o mesmo nome, só que .out de saída. E aí é isso, né? Então eu vou compilar, tá? Ele diz que o modelo foi gerado com sucesso, e aí eu vou rodar. Ele rodou, disse aqui, ó, que encontrou uma solução ótima no modelo linear, e tá tudo certo, e ele já abriu para mim aqui a solução ótima. Então o que ele está me dizendo aqui, ó? Esses são os valores de produção normal, tá certo? Para todos os períodos. Já estou vendo que tem um erro aqui, ó. Notem que na produção normal do período 11 e do período 12, ele mandou fazer 251 peças e 262 peças. Por que ele fez isso? Porque eu esqueci de acrescentar uma restrição dizendo que a produção normal tem que respeitar a capacidade produtiva. Então eu volto aqui no modelo, acrescento essa restrição aqui, ó, que eu vou chamar de R6, como se for a restrição 6, né? E vou dizer que para todos os meses é obrigatório que a produção normal daquele mês seja menor ou igual à capacidade de produção normal. Tá certo? Então eu salvo esse modelo aqui, compilo de novo e rodo de novo. Agora, quando eu olho para a resposta, vejam que nos meses 10, 11 e 12, agora ele produziu 230. Por quê? Porque ele não pode desrespeitar a capacidade produtiva. Todos os outros meses, como a capacidade produtiva é maior do que a demanda, ele produz para atender a demanda e não faz produção extra, porque essa produção é mais cara. Vejam que produção extra tem no período 11 e no período 12, para atender essa demanda maior. O estoque inicial do período 1, 20, tá certo? O estoque final do período 12, 20, e aqui eu tenho os custos para cada mês. Então eu estou dizendo lá, ele chegou numa solução ótima com um custo igual a R$ 5.468,50. Não existe nenhuma outra solução melhor do que essa, respeitando aqui os mesmos parâmetros do modelo que a gente criou. Ok? Então assim a gente resolve a situação 1. Se nós quiséssemos, por acaso, agora resolver a situação 2, bastaria mudar os valores dos parâmetros e rodar de novo. Ele vai dar uma nova resposta agora com a solução ótima para a situação 2. Vocês estão convidados a fazer essa solução. Agradeço a todos pela atenção e espero que o vídeo esteja sendo útil. Um abraço.